que a gente não tenha nenhum tipo de interferência durante a nossa aula da Carol. Bom, vamos começar então. Muito boa tarde, eu sou o Thiago Halevich, para aqueles que não me conhecem, eu sou diretor da Casa Multicultura, faço a curadoria da casa. Casa Multicultura, para quem não conhece também, é um centro cultural aqui em Porto Alegre. Eu acho que nós temos pessoas de todas as partes do Brasil. O nosso objetivo, né, enquanto centro de cultura, é fomentar o conhecimento, é prospectar também novos destinos, é fazer a qualificação do turismo, né, e por isso nós contamos com uma teia de parceiros, e uma dessas parceiras está aqui conosco hoje, que é a Carol Gramalho, da Do Network, que vai falar sobre Cuba, e eu tenho certeza que é um assunto muito curioso. Vai falar não só sobre aspectos históricos, patrimoniais, mas também um pouco da dinâmica social que implica, né, nos serviços de turismo. Hoje, quando a gente pensa em fazer uma viagem a Cuba, a gente tem que pensar inicialmente, né, em fazer um bom planejamento. Então, muito boa tarde, Carol, seja bem-vindo à programação da Casa Mundi Online, e agora é tudo contigo. Vou desligar a minha câmera, e ao final vocês podem ir colocando perguntas no chat, que ao final da palestra da Carol a gente encaminha para vocês. Certo? Uma boa atividade a todos vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos da Terra Mundi por me convidarem. Já vou começar aqui a compartilhar a tela, né? Bom, Cuba é um destino apaixonante. Eu sou de uma representação, eu sou da Do Network, e eu represento um cliente meu, que é a Caribbean Tours, que é um DMC lá em Cuba, suíço, mas que está em Cuba já há 20 anos organizando viagens. Então, a ideia, bem como o Thiago falou, introduziu, é falar, claro, alguns aspectos históricos de Cuba, que impactam no turismo também, e também, claro, para que vocês fiquem ainda mais encantados com essa ilha, que sem dúvida é a ilha mais polêmica do mundo, né? Quem quer seguir a minha empresa nas redes sociais, se vocês apontarem a câmera do celular, é só abrir a câmera e apontar para esse QR Code, vocês vão ver todas as mídias da Du, tá? Então, tem o Instagram, tem o YouTube, vocês podem assinar também, dar aquela força para o canal. Lá tem vários conteúdos, não só de Cuba, como de outros destinos, né? Eu tenho cliente na Índia, Nepal, Butão, Sri Lanka, no Cáucaso do Sul, né, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, então sigam, por favor, tá? E aí vocês já veem o Obama dançando, né, o Obama foi para Cuba em 2016, foi uma das últimas viagens do governo dele, e embora ele não demonstre muita ginga aí nesse baile dele, sem dúvida ele ajudou bastante a ilha de Cuba a crescer, principalmente do ponto de vista do turismo, tá? Bom, vamos avançar. Por que Cuba? Vou ler aqui esse trechinho para vocês. Então, engana-se quem apressadamente julga Cuba. Entender Cuba não é tarefa fácil. Essa ilha é forte e carregada de contradições. Ela vibra e esbanja cultura, ritmo e arte. Visitá-la é vislumbrar outra realidade e assistir outras formas de felicidade mais conectadas com a simplicidade. Então, eu acho que Cuba está na frente da gente, no sentido de que, pré-pandemia, esse já era o espírito da ilha de Cuba, né? Que as pessoas dessem mais valor às coisas simples da vida, à família, a ajudar os vizinhos, ajudar os amigos, não dar tanta bola para a internet, até porque conexão, hoje, não é como antigamente, claro, melhorou bastante, mas ainda não é tão fácil assim de você conseguir, de qualidade, então as pessoas realmente não ficam tão conectadas na internet, elas conectam mais pessoa para pessoa. E viver um dia de cada vez, né? As pessoas em Cuba são assim, as pessoas em Cuba têm o mínimo para sobreviver, elas têm alimentação gratuita, né? O cubano, quando nasce, recebe um bono, que é um cartãozinho, e ele vai poder consumir X banana, X ovos, um pouco de carne de porco, geralmente, que é o que a ilha produz, leite, gratuitamente, é só ir nos mercados para os cubanos e trocar. Ele também tem educação gratuita, vocês sabem, universal, e não existe educação privada em Cuba ainda hoje, mesmo com a abertura relativa que o Fidel permitiu na década de 90, a gente já vai falar mais sobre isso em breve. E também tem, claro, hospitais públicos para todos, então, educação, alimentação, moradia, né? Então eles vivem com o mínimo que o governo dá gratuitamente, e quase todo mundo ainda trabalha para o governo. Aí, quando a gente vê a média do salário de um cubano de $30,
independente se ele é médico ou motorista, a gente pode ficar surpreendido. Mas esse é o comunismo, né? Todos ganharem igual. Obviamente existe uma elite dentro de Cuba, uma elite cubana, principalmente aqueles que estão no governo, isso aí, né, independente, como aconteceu na União Soviética, né, para quem estava no treinamento de ontem, se ficar evidente, isso sempre vai existir, mas realmente Cuba ainda consegue manter aquele comunismo mais autêntico. Existe sim algumas informações que são cerceadas do povo, mas sem dúvida é uma ditadura não tão ferrenha, até porque como ela está de pé desde 59, os cubanos já aprenderam a conviver com ela, tá? Já tiram mais de letra, né? E sem dúvida não é uma ditadura tão violenta, né? De jeito nenhum, não existe pena de morte, ela é muito mais branda nesse sentido também. Então, Cuba é extremamente segura. Tem muita gente que acha que não é seguro porque pensa, são pobres, vivem com muito pouco, vão sair assaltando. Não, porque não existe arma, ninguém tem acesso à arma, né? Por exemplo, se você tem uma fazendola em Cuba e você tem uma arma do seu avô, que de repente nem funciona mais, mas está lá. Se alguém te denunciar para o governo, você vai preso. Então, realmente, as pessoas deram as armas que tinham no passado, e o turista, claro, é muito, muito cuidado, né? Se alguém faz algum crime contra o turista, fica preso muitos e muitos anos. Então, ninguém brinca com o turista. E é isso, como as pessoas têm um mínimo também, elas têm cultura, têm educação, algumas sonham em sair de Cuba, outras estão felizes com a vida de Cuba, né? O que foi a revolução e o que ela implantou na sociedade não é unanimidade também dentro da população cubana. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, e algumas pessoas, claro, reconhecem os benefícios positivos da revolução, como essa parte cultural, né, que a gente comentou, as pessoas terem o mínimo, conseguir viver bem com o mínimo, e outras, claro, criticam a falta de liberdade, só ter um partido, etc, etc, né. Cuba possibilita também experiências super autênticas. Aí está até a foto de uma moça fumando um charuto, claro, isso você vê diversamente, né, em vários lugares de Cuba. É possível fazer degustação de charuto em Havana e também em outras partes, a gente vai mostrar aqui também. Rica artisticamente, né, as pessoas gostam de arte, elas vivem de arte também, até porque é uma maneira de também ganhar um extra, né, você comercializando essa arte para fora, para os estrangeiros, sempre existe uma fonte aí de recursos extras para os artistas, e a arte em Cuba é sim muito valorizada pelo governo também. Esse prédio da direita, onde está escrito Habana 500 anos, é o interior do Capitólio. O Capitólio parece aquela Casa Branca, a réplica da Casa Branca, né, de Washington. Foi sede do governo antes da Revolução Cubana e depois virou, existia pessoas ali que eram do governo, mas não era sede. E hoje é mais um depósito e algumas atividades públicas acontecem ali, e o Capitólio ficou fechado durante muitos e muitos anos, e ele reabriu em 16 de novembro do ano passado, quando a Havana fez 500 anos. Havana significa La Bella Mujer, e a Havana fez 500 anos no ano passado. Então, eu que já fui a Cuba algumas vezes, assim, num curto intervalo de tempo, realmente vi que o ano passado a Havana estava lindíssima mesmo, dava jus ao seu nome e ao seu significado, por causa do 500 anos de Havana, o governo fez um investimento, né? Vamos falar um pouquinho de como chegar, acho que é importante uma contextualização. Visto precisa, quase todo mundo precisa de visto. O visto, na verdade, é como se fosse uma taxa, porque eles olham o seu passaporte, te dão um cartãozinho, você preenche o dado do seu passaporte, nome e pronto. E a gente sempre recomenda comprar o visto com a Copa Airlines, que é hoje a melhor maneira de você ir a Cuba, né? Com a Copa. Então, via Panamá. Então, faz São Paulo, sai de Porto Alegre também, né? Vai lá para o Panamá. E pode comprar o visto no Panamá mesmo, com a Copa Airlines, no seu portão de embarque para a Havana. Eles vendem um visto lá. É muito simples, só dá $20 para eles, eles te entregam um cartão. Existem outras companhias aéreas que estão aí elencadas. Ir via Estados Unidos é sempre uma dúvida, né? Tem, às vezes, pessoas que moram nos Estados Unidos ou que querem ir a Miami antes, depois ir a Havana, por exemplo. Não recomendamos muito, porque se o brasileiro vai via Estados Unidos, ele passa pelas mesmas restrições que o americano passa. Então, é bem restrito mesmo, algumas questões. Teoricamente, o americano ou qualquer pessoa que vá para Cuba desde os Estados Unidos não pode ficar no hotel. A lei diz que pode ser checado o itinerário do cliente pelas companhias aéreas ou por qualquer autoridade americana.
Se tiver escrito lá Iberstar, Meliá, Kempinski, o cliente, por exemplo, não vai poder embarcar. Obviamente que no mundo real isso não existe, mas é um risco sempre. Então, existe um produto, que são as casas particulares de luxo, que são feitas principalmente para o americano, que obviamente tem medo de sofrer qualquer retaliação por parte do seu governo, que não é tão democrático assim, como a gente pode perceber, somente nessa relação bilateral Cuba-Estados Unidos. Então, existem esses produtos, casas particulares de alto padrão, a gente vai mostrar alguns aqui no decorrer dessa palestra. Moeda, também é uma dúvida, porque as pessoas falam, Cuba não gosta dos Estados Unidos não gosta de Cuba, então dólar não vai ser aceito. Não, o brasileiro pode sim com dólar, não tem nenhum problema. Claro que você não vai poder usar dólar para ficar comprando nada, você tem que trocar essa moeda. E ela é aceita. Onde se faz a troca nos próprios hotéis, e você troca pelo seu C. Aqui a gente chama de cookie, né? Mas lá eles falam seu C. E o cubano tem uma outra moeda que é o peso cubano. Então, seu C significa pesos cubanos convertíveis, e vale mais ou menos $1, 0,85 seu C, tá? E €1 fica 1 para 1. Então, se o cliente for com euro, com dólar, meio que dá na mesma, tá? Pode também com dólar canadense, com rublo, com qualquer moeda forte, com uma boa relação com Cuba, né? Enfim, mas dólar é aceito sim, tá? Obviamente, real não. Nossa moeda é muito enfraquecida, então tem que levar mesmo uma moeda forte, um câmbio mais estável, tá? Melhor época, novembro a março. É melhor evitar de julho a setembro, se possível, porque faz muito calor e chove bastante. Tem pancadas de chuvas assim bem fortes, e tem sempre o risco de furacão, como qualquer outra ilha do Caribe nessa época do ano. Então, vamos tentar ir sempre de novembro a março. Cuba é sim um destino para todos. Cuba não é só para quem gosta de história unicamente, público de terceira idade, não. Cuba pode ser sim para jovens, obviamente de terceira idade, avós com filhos e netos. Lua de Mel também é um filão que se abre bastante em Cuba agora com hotel, que tem inclusive bangalôs over waters, né, bangalô sobre as águas. Esse hotel ainda não está aberto, vai ser um Kempinski, mas abrirá provavelmente depois da pandemia, tá? Então, sim, é um luxo adaptado, porque, claro, algumas coisas a gente tem que adaptar por causa da realidade do que é Cuba. A essa foto icônica do Che Guevara, vou falar já sobre ela. Não se vive celebrando as vitórias, mas sim superando as derrotas. Eu deixei essa frase porque acho que tem muito a ver com o momento que o mundo está passando, né? E, claro, sem dúvida, a relação Estados Unidos-Cuba, ela é a relação que define a ilha, né? Então, rapidamente, explicar um pouquinho como está essa relação hoje, como foi na época do Obama, e o que é o embargo, que as pessoas fazem muita confusão em relação a isso. Então, a Revolução se deu na virada de 58 para 59. Então, para ficar uma data bonita, estipulou-se o dia da vitória, dia 1º de janeiro de 59, tá? Foi uma tríade, né, os revolucionários, era o Che Guevara, o Camilo Cienfuegos e o Fidel Castro. Irmão do Camilo Cienfuegos permanece vivo, e como a gente sabe, o Raul Castro ainda está vivo também. Não faziam parte dessa tríade, mas estavam, claro, no movimento revolucionário. O que era Cuba pré-revolução? Cuba era dominada por um ditador, fantoche, colocado no poder e patrocinado pelos Estados Unidos. Quando Cuba era uma ilha da Espanha, os Estados Unidos ajudou Cuba a se tornar independente, tá? Inclusive o José Martí, que é o mártir da independência, que foi assassinado pelo exército espanhol na época, ele inclusive morou uma época nos Estados Unidos. Ele ajudou a independência e depois tornou-se dono da ilha. Os Estados Unidos, pouca gente sabe, mas ele realmente colonizou a ilha durante 2 ou 3 anos. Ele largou, nessa época, inclusive, ele colocou a base de Guantánamo, largou a ilha porque tinha outros interesses e ficou lá ainda explorando, mas sem ser colono de fato. Cuba, antes da Revolução, tinha o ditador, como eu falei, chamava-se Fulgêncio Batista, de extrema-direita, bem conservador, e Cuba era o que era a República Dominicana, o que era a todas as ilhas ali do Caribe, produtora de açúcar. Nessa época, no final do século XIX, na verdade, Cuba produzia 60% do açúcar mundial, tá? Porque é a maior ilha do Caribe, então só para vocês terem uma noção de como o latifúndio, o monocultor do açúcar era muito importante para a ilha. Vivia disso, então eram grandes latifúndios, muitos improdutivos, e tinha muita fábrica também, principalmente de americanos, a Hershey's, a fábrica de chocolate, ficava lá, e as pessoas não tinham direito trabalhista, trabalhavam como
praticamente regime de servidão ainda, ou com praticamente zero direitos trabalhistas, principalmente os negros, né, que foram libertos somente 2 anos antes do Brasil, em 1886. Então era uma ilha bem retrógrada, as pessoas não tinham muito possibilidade de crescer, nem nada, e também os americanos iam muito para lá, principalmente os mafiosos, né? Não sei se vocês sabem, mas Las Vegas ela é criada depois da Revolução, como reflexo exatamente da Revolução, como fechou-se a porta de Cuba para os americanos, automaticamente com a Revolução. O que aconteceu? Criou-se Las Vegas para receber os mafiosos italo-americanos, por isso tem tanto cassino lá. Isso existia em Cuba antes, né? A Havana, se vocês veem filme do Poderoso Chefão, aparece. Então, isso é muito impactante também. E então, o povo cubano, claro, não tinha nenhum direito, né? Sofria bastante. O Fidel Castro, ele teve que fugir da ilha antes da Revolução, porque o Fulgêncio afugentou ele teve que ir lá para o exílio, ele foi para o México, e lá ele conhece o Che Guevara, tá? Que nessa época é médico no México. A gente sabe que o Che Guevara era de Rosário, né? Na Argentina. E já tinha percorrido a América Latina, naquele filme Diário de Motocicleta, e já tinha se tocado com essa desigualdade, pobreza, miséria que ele viu na América Latina, e já tinha essa semente revolucionária dentro dele. Embebidos, claro, pela Revolução Russa, pelos ideais marxistas, eles voltam a Cuba, eles entram por Serra Maestra, pelo leste, e vão por rádio amador, rádio pirata, inflando a população. Então, eles fazem a revolução em pouco tempo, com apoio popular. Chegam na cidade de Santa Clara, o Che Guevara, lá ele descarrilha um trem, o Che Guevara com seus homens, e o Fulgêncio foge, e dá-se o triunfo da Revolução. O triunfo da Revolução é o termo que os cubanos utilizam, tá? E aí começa o embargo, já praticamente na sequência, ele sai por pouquíssimo tempo, e em 62 ele fica e não sai mais, né? O Kennedy dizem que queria terminar o embargo, tem até rumores que isso poderia ter contribuído para o assassinato dele, mas são rumores. Isso quem fala é o irmão do Cienfuegos, para o CEO da Caribbean Tours, né? Então pode ser que seja verdade. Mas o embargo é a punição do governo cubano, eles não querem que o dólar entre em Cuba, né? A gente trocando em miúdos é isso. Então, eles proíbem toda empresa americana de fazer negócio com Cuba. E, na verdade, isso impacta não só as empresas americanas. Se fosse só as empresas americanas, seria o de menos. Isso impacta todo mundo, inclusive o meu cliente, por exemplo. A gente já teve um dinheiro bloqueado, $20 mil, porque o agente de viagens mencionou Cuba quando fez a transação, isso não pode ser feito, e o dinheiro foi bloqueado, o embargo não devolveu, acabou. Porque todo o dinheiro, toda a transação em dólar passa pelo Bank of America, eles têm os robôs que captam esse dinheiro e não devolvem, sequestram mesmo, se eles identificarem que isso vai para Cuba, tem o risco de ir para Cuba, tá? Claro que se tiver o risco de ir para Cuba, dá para comprovar que não, a tendência é que eles devolvam, mas se foi mesmo para Cuba, eles percebem, eles não dão dinheiro e acabou. Então, obviamente, é muito ruim. Não sei se vocês acompanharam com a pandemia, a questão dos Estados Unidos ter pegado uns respiradores que a China estava mandando para Cuba. Cuba tomou muito cuidado com a questão da pandemia, porque eles não têm muitos respiradores, e o embargo é o principal problema em relação a isso. Hoje, o país que mais faz comércio com Cuba é o Canadá, tá? O Canadá arrisca-se, faz comércio, a pouca carne vermelha que existe em Cuba, por exemplo, né, é do Canadá, tá bom? E o que aconteceu no governo Obama, nos 8 anos de governo Obama? O embargo, ele nunca deixou de existir. A gente sabe que nos Estados Unidos, democratas e republicanos são sempre um embate muito forte, e o Obama é contra o embargo, tá? E ele, durante o governo dele, ele ficou muito flexível, por isso que ele, inclusive, foi para Cuba, né? Foi o Papa Francisco, inclusive, que fez uma intermediação, porque nesse momento os Estados Unidos mantinha preso nas suas bases militares 3 espiões cubanos, e não soltava há muitos anos, tipo 30 anos um, 15 anos o outro, e Cuba queria que soltassem esses espiões. Então, o Papa Francisco intermediou, mandou uma carta para o Raul Castro, que era presidente naquele momento, e fez um telefonema para o Obama, porque daí se a imprensa descobrisse, ou se os partidos, né, do Obama, enfim, republicanos também descobrissem, ou o pessoal de Cuba descobrisse, eles jogariam a culpa no Papa. Foi assim mesmo, e assim o Obama solta os 3 prisioneiros e vai a Cuba. E acena-se aí uma possível queda do embargo.
Mas, independente disso, nos 8 anos do governo Obama, começou a chegar mais americano porque as restrições ficaram muito mais simples, né? Ficou muito mais tranquilo. Então, o americano ia a Cuba mais. E não tinha hotel, não tinha hotel. Eram pouquíssimos hotéis, a maioria era hotel muito básico, que o americano mais exigente não ia querer ficar. Começaram a surgir as casas particulares, que são os produtos que já a gente vai falar mais, e começou a subir hotéis de luxo. E vocês sabem que construção demora, né? Em todos os lugares. Em Cuba mais, também devido ao embargo. Principalmente. Então, hoje a gente vê uma avalanche de hotéis de alto padrão sendo abertos na ilha, tá? Então, muitos 4 estrelas muito bons e também hotéis de luxo. Com o embargo, o que ia fazer a Cuba com o embargo de 59, né, sem nada entrando, sem petróleo, é uma ilha que produz açúcar, não tem nada lá, né, açúcar e tabaco, é isso que vivia a ilha, né, e se fechou ali no comunismo, como eles iam viver? Claro, eles tiveram que, por causa do embargo, alinhar-se à União Soviética. Dizem que o Che Guevara não queria alinhar-se, ele queria uma revolução comunista independente. Então, se alinhou porque era a única forma de manter a revolução de pé. E durante esses 30 anos que marcaram a ilha, de 59 a 89, as pessoas viviam super bem. Não faltava praticamente nada, a gasolina tinha bastante, gás, a comida era variada, conseguiu se implantar a educação free, os médicos, né? Até hoje, tá? Cuba é o país que tem mais médico por per capita, e os índices de Cuba ainda de medicina são muito similares à Dinamarca, tá, gente? Então, assim, é impressionante mesmo que a ilha consegue manter. Eles criam seus próprios medicamentos, substituem, mas quando quebra a União Soviética, vocês sabem, né, em 89, ruim da noite para o dia, claro que tinha uns indícios que isso ia acontecer, mas para o aporte de uma noite para o dia, Cuba realmente mergulha numa pobreza imensa. Isso impacta muito, né? Então, Cuba era totalmente fechada nesse momento, e aí o Fidel, que era o presidente naquele momento, fala para a imprensa que vai abrir um pouco Cuba, vai dar margem para os negócios particulares funcionarem, e também o turismo, né? Então, eles começam a chegar empresas de turismo europeias, principalmente as cadeias europeias como Iberostar e Meliá, tá? Então, o turismo, sim, é muito importante, e ele é um dos pilares do comunismo hoje, sem dúvida, é o capital que entra pelo turismo, né? Hoje, o Brasil tem uma relação muito ruim com Cuba, como já é de se esperar. Nós, por exemplo, exportávamos muito frango para Cuba e hoje não exportamos mais, né? E hoje a ilha sofre bastante, porque com a pandemia, o embargo, o Brasil, que exportava bastante coisas que não estava exportando, então a ilha hoje sofre bastante. Falar brevemente sobre essa foto, que é a foto icônica. Quando ela foi tirada, o Che não era nada, ele era pouco conhecido, ainda mundialmente, né? Ele era conhecido em Cuba, mas mundialmente ninguém sabia muito bem quem era esse argentino. E ela foi tirada quando a Simone de Beauvoir estava na ilha de Cuba, visitando. Então foi tirada por um fotógrafo francês, e captou essa imagem. Depois da morte do Che, pela maneira que ele foi assassinado, né, na selva boliviana, num determinado momento ele sai de Cuba porque ele se enfadonha em ser funcionário público, né, ele era do ministro do Comércio, da Indústria, ele sai e vai para a África, se decepciona com as ditaduras africanas, e aí ele vai para a Bolívia e acaba sendo assassinado lá, e dizem que a mando da CIA, né. Então, depois da morte do Che, de tudo que fizeram com o corpo dele, foi muito triste a exposição e fotos e tal, então a foto dele se torna icônica, e o que pretendiam aquelas pessoas que o mataram não aconteceu, né, ele se tornou muito famoso justamente por essas 2 fotos, essa foto dele tão icônica, imponente, como um visionário aí de um futuro, que ninguém sabia muito bem onde ia dar naquele momento, com aquelas fotos né, do final, que ele já estava morto, e então isso dá mais força para o Che Guevara como ícone, ele se torna um ícone, né, nesse momento. Vamos falar um pouquinho de rotas, depois dessa explanação histórica. Tem muito cliente que vai só para Havana.
ficar 4 noites em Havana e volta para o Brasil, que é totalmente viável. Mas existem 11 aeroportos em Cuba, que a gente pode explorar uma rota entrando e saindo de outros aeroportos. Voos internos em Cuba a gente evita, de novo, por causa do embargo, não tem muita peça de avião em Cuba, porque a maioria das peças quem produz são os americanos, né? Então, tem muito cancelamento esses voos internos. Então, a gente gosta de fazer roteiros de carro, com motorista privado e guia. Nós temos guias que falam português, inclusive, tá? Então, uma rota que a gente vende bastante é Havana, 3 a 4 noites. Sai de Havana, vem para Cienfuegos, almoça aqui. Sai de Cienfuegos, chega em Trinidad. Aqui são 2 horas, depois mais 2 horas e meia, 3 horas, chega em Trinidad. Fica 2 noites. Trinidad é uma cidade histórica, conectados à época do engenho de cana-de-açúcar, tá? Sai de Trinidad, para em Santa Clara, que é a cidade que eu falei no início da explanação sobre a história, que é a cidade onde o Che descarrilhou o trem. E essa cidade, ela sempre foi a cidade considerada mais revolucionária, porque aqui deu-se o triunfo da Revolução. Só que aqui, na década de 90, é construído o memorial e o museu em homenagem ao Che Guevara e aos bolivianos que morreram naquelas batalhas, na selva boliviana, tá? Então, o Che, ele morre na década de 70, e isso é construído na década de 90. Então, o corpo dele, junto com os demais, foi enterrado numa vala comum, mas aí forenses cubanos vão lá, desenterram e cremam e trazem os restos para aí, tá bom? E fazem um memorial para eles na década de 90. Então, Santa Clara, o que é realmente bem interessante se visitar é o memorial e o museu, tá? E aí fecha, pode-se fechar a viagem com Varadeiro, que ainda é a praia que nós mais comercializamos em Cuba, que está a uma hora e pouco já de Santa Clara, e depois fecha voltando para Havana. Então, faça aí um triângulo na ilha, né? Passando pelos principais pontos. Essa região aqui chama-se Vinhales Pinar de Rio. Vinhales é o nome da cidade principal. Essa é a principal zona de produção de tabaco de Cuba. Você sabe que Cuba tem o melhor tabaco do mundo, né? O Churchill já fumava o tabaco urbano, os charutos, né? Los Habanos, né? Como eles chamam lá. E são 5 camadas de folha e todas são produzidas em Cuba. Eles não exportam, não precisam exportar, ainda bem, porque senão também seria um problema para eles. Outros tabacos do mexicano, República Dominicana, eles têm que exportar, porque eles não têm a produção toda lá. A maioria dos charutos ainda são feitos à mão. E essa região é muito interessante para quem gosta dessa parte do charuto, de ficar mesmo hospedado, porque se o cliente quiser fazer um passeio, é um passeio de dia inteiro, e é meio cansativo, desde Havana, né, umas 4 horas só para chegar lá. Então, é legal dormir 1 ou 2 noites em Vinhales Pinar del Rio, tá? Se o cliente amar a história da Revolução, eu acredito que vocês sejam pessoas que gostem de história, independente de serem a favor ou contra, mas queiram conhecer o que foi a Revolução, que sem dúvida foram jovens que tinham um sonho naquela época, que dependente do que aconteceu depois, fizeram uma revolução com apoio popular. Podem vir, claro, explorar essa região. Aqui tem o aeroporto de Santiago de Cuba, tem aqui um aeroporto chamado Holguín. Esse aeroporto é um aeroporto que recebe voos internacionais, tá? Então, para o cliente que tem interesse em fazer um roteiro mais histórico, de 12 dias, aí precisa ter, obviamente, mais tempo, né? Porque aquele triângulo que eu falei, Havana, Cienfuegos, Trinidad, né, Santa Clara, Varadeiro, é umas 7, 8 noites. Para explorar toda a ilha, é umas 15 noites. Por quê? Vocês vão entrar por esse aeroporto de Holguín, vindo com a Copa Airlines via Panamá. Não é um voo diário, então tem que perguntar para a Casa Mundi quando eles olham para vocês quando tem, para fazer o roteiro bonitinho, e a gente pega o motorista, o guia vai encontrá-los, e vocês vão subindo, fazendo o roteiro e as paradas, sempre onde tem hotéis que a gente consegue trabalhar num bom nível, chegando em Havana, por exemplo, e sai de Havana. Então, é viável de ser feito. A base de Guantánamo, gente, existe ainda, tem americano morando lá, tem McDonald's lá, tem famílias de soldados lá, mas é uma base que, claro, não dá para visitar, tá? Praias, a gente tem aqui, gente, o Atlântico, tá? Esse é o Atlântico, e aqui é o Mar Caribenho. Então, vocês veem, Varadeiro está no Atlântico, mas é muito bonito, é limpo, tem poucas ondas. O Mar Caribenho, óbvio, é Caribe, né? Mais tranquilo ainda as águas. E aqui tem vários caios. Tem caios no Atlântico e caios também no Mar Caribenho. O que são os caios? Caios são ilhotas.
Então, tem um caio, por exemplo, no Mar do Caribe, muito famoso, chama Caio Largo. Para chegar nesse Caio Largo, o cliente tem que voar. E aí a gente não vai recomendar, já por causa daquilo que eu falei, muito cancelamento. Então, existe a opção de vocês chegarem nessa região aqui do Caribe com um catamarã de alto padrão. Já vou falar deles. São um roteirinho de 8 dias. Aí algumas fotos só para vocês verem a Havana. Essa foto icônica, tá vendo, do Tietê tá aí, é a foto, sem dúvida, acho que a mais reproduzida do mundo, né? Acho que não tem nenhuma foto que se reproduziu tanto. Essa é a Praça da Revolução, antiga Praça Cívica. Antes da Revolução chamava-se Praça Cívica, é uma das maiores praças do mundo, tá? E aí tá a cara do Che, e tem também a cara do Camilo Cienfuegos, que é aquela tríade de revolucionários. O Camilo Cienfuegos, ele desaparece, né? Tem várias lendas também, de que o Raul Castro teria matado ele. Isso as pessoas cubanas bem falam lá. Outros dizem que não, que o que se diz em Cuba é o que aconteceu, o governo, né? Que ele saiu num avião e caiu no mar. Nunca se achou o corpo dele, sumiu. Não se tem nem certeza se ele realmente morreu, mas essa é a versão do governo, tá? Então tem a arquitetura cubana, essa praça é muito interessante, tem um monumento também para o José Martí, que foi, como eu falei, o mártir da independência contra os espanhóis. Mas as ruas são muito parecidas com essa, em Havana, e vocês vão ver muitos carros antigos, que, claro, é a maneira do cubano se locomover. Porque carros novos, ainda que seja um carro simples, assim, 1.0, custam até $100.000 em Cuba, né? É muito difícil de entrar. Só o governo tem acesso, é possível alocar carro, porque existem locadoras do governo também, mas a gente faz a venda através deles. Mas os carros Chevrolets antigos, enfim, da década de 40, 1950, são os carros possíveis do cubano ter. Então, eles criam peças eles mesmos, enfim, é um povo muito criativo. E eles têm estudo, né? Coisas que faltam aqui no Brasil, que faltam nos amigos ali, nas ilhas da República, por exemplo, a República Dominicana, que eu já fui, né, que as pessoas têm um raciocínio lento, muitas não sabem ler. Cuba, 98% das pessoas é alfabetizada, é um dos maiores índices do mundo. Aqui é o Capitólio, né, então vocês veem essa cúpula, folhas de ouro vindas da Rússia, tá, recentemente, como eu falei, o Capitólio reabriu, então ele acabou de reinaugurar com essa cúpula de ouro no final do ano passado. Falando do roteiro que eu mencionei, Cienfuegos teve uma breve colonização francesa por um curto período. Então, o estilo colonial dela é o estilo colonial francês, é diferente de Trinidad, que é o estilo colonial espanhol. É onde nós fazemos a parada para almoço, vindo de Havana, e esse prédio grande aí da foto é um teatro, que um cubano que amava artes, depois dele falecer, a família fez o teatro em homenagem a ele. Que ele morou na França, inclusive. Trinidad, essas são algumas fotos de Trinidad. Então, eles têm todas as ruas de Trinidad são com esse asfalto de pedras, essas janelonas aí com essas grades, e é um estilo de colonial bem espanhol. Então, é uma cidade rural, tem montanhas também, né, morros aí ao redor, tem tirolesas para quem é mais aventureiro, tem parques naturais com cachoeiras também. Mas Trinidad, sem dúvida, a graça é voltar no tempo mesmo para uma Cuba ainda mais autêntica e rural. Então, tem museus aqui que a gente visita também. Trinidad tem muita arte. Tem também as mulheres que fazem crochê, é patrimônio da Unesco. Então, a gente também coloca esse tipo de atividade, né, para visitar, fazer workshop com elas. Santa Clara, aí está a foto de fora do memorial. Aqui nessa parede, ó, do lado do Che, tem a carta que ele deixou escrita para o Fidel antes de deixar Cuba e ir para a África, tentar libertar os outros povos. E alguns outros aspectos. Santa Clara é muito charmosa também, é bonitinha, ela é bem preservada, mas é essa questão que mencionei, né? Não tem hotel, assim, acima de 3 estrelas, e 3 estrelas em Cuba realmente é complicado, a questão de limpeza, principalmente, então a gente evita. Aí algumas fotos de Vinhales, olha que bonita, aquela região no extremo oeste, produtora de tabaco, então tudo muito arcaico ainda, nada é mecanizado, isso é de propósito também, para as pessoas terem emprego, né? Varadeiro,
Dirigir em Cuba é super tranquilo, tá? Assim, é possível sim alocar carro, como eu falei, existem locadoras e é viável de você fazer. Agora vamos falar de um produto que eu gosto muito, que são as casas particulares de luxo. Existem os hotéis, claro, e não falaremos desse treinamento por questão de tempo, mas as casas particulares são um super produto, eu acho que principalmente para vocês que gostam de cultura, porque são hospedagens com muita personalidade, são autênticas. E a maioria das casas particulares são administradas por europeus ou cubanos ricos, e então tem muita arte, e elas remetem a uma áurea saudosista pré-revolucionária, tá? Cada uma tem um charme único, então vocês tendo interesse, peçam para a Casa Monte, que a gente sempre vai, obviamente, olhar qual está disponível, mandamos fotos dos quartos também. Então é uma maneira também de você conectar com outros clientes, porque vocês não precisam alugar a casa inteira, né? E são casas que vocês têm que encarar como hotéis boutiques, porque vocês vão ter café da manhã, à la carte, vocês vão ter serviço de quarto, né? Vocês vão ter o seu toalete privado no seu quarto. Então, são hotéis boutiques mesmo, muito charmosos com serviço. Aí, alguns exemplos. São sempre muito mais baratos do que os hotéis de luxo de Havana. E as melhores casas estão, sem dúvida, em Havana. Até porque tem mais casas. Como eu falei, americanos, teoricamente, não podem ficar em hotéis. E essas casas vêm muito para atender esses americanos endinheirados, que não podem ficar em hotéis por causa do governo deles, tá? Essa chama Casa Quizás, né, que é uma música que se canta muito, e como quizás, quizás, quizás. Então, remete a essa música, né, quem sabe, né. E está no bairro de Novo Vedado. O bairro de Novo Vedado está perto da Praça da Revolução, aquela que tem a cara do Che, e é aqui onde moram os endinheirados cubanos e estrangeiros que residem lá. Então, a Caribbean Tours, por exemplo, né, que é o meu cliente, aí o escritório fica nesse bairro de Novo Vedado. Então, é um bairro bem gostoso para você caminhar, bem arborizado também. Aqui são mais duas opções. Essa Casa Buenavista está em Cienfuegos, então, para quem quiser fazer uma parada em Cienfuegos, melhor do que ficar em hotel é ficar nessa casa, porque não tem hotel de muito bom padrão lá. Tem bons hotéis, até dá para trabalhar, mas essa casa é muito charmosa, que é um casal cubano e espanhol, e então tem arte espanhola também, tem alguns elementos dos anos 50, 40, muita arte sacra, bem, bem bonita a casa. E sempre tem esses pátios, né, para o cliente, se quiser fumar charuto, porque faz parte da cultura, né, o charuto. El Candil, né, que é a foto que estava lá na capa, e um outro ângulo dela, e tem até um carro antigo que o cliente pode locar lá, se quiser, ir para o centro de Havana de carro, eles têm um motorista lá também. Tem opções, inclusive, de quartos com jacuzzi. La Reserva Vedado é uma casa lindíssima, ela parece aquelas casas, quando você vê filme da época da escravidão americana, que tem aquelas torres na fachada, né? Então, ela tem esse estilo, são só 8 quartos, tem arquitetos europeus que fizeram, então cada quarto é um estilo, porque é baseado no gosto, no estilo desses arquitetos. Também está em Novo Vedado, dizem que a maioria das casas está em Novo Vedado. A Casa del Delírio está em Trinidad, é uma boa opção em Trinidad, tem sempre um ambiente mais rústico, né, as casas de Trinidad, porque Trinidad remete à história da fazenda, né, dos engenhos. Olha que bonita essa casa. E Noivo Vedado também, do mesmo dono da La Reserva Vedado. E é um luxo autêntico. Aqui vocês veem umas obras de arte, autorretrato desse artista cubano, meio Frida Kahlo, né? Mas é muito bonita a casa. La Cachona é a melhor casa privada, a melhor casa particular desse estilo em Trinidad. Então, tem um hotel lá, que é o Iberostar Trinidad, que é muito bom, que é um bom com as estrelas, mas para quem quer algo mais charmoso ainda, La Casona é uma excelente opção. Malecon 663, o Malecon é a Avenida Beira-Mar, né? Então, uma casa do início do século XX, recentemente aberta, né, toda dos anos 1950, bem pequena, só 5 quartos. Então, óbvio, é uma boa opção sempre para vocês reservarem toda a casa, ou, como eu falei, dividir. Claro, pode falar. Interromper, eu estou um pouco angustiado aqui. Para que bolso são essas casas aí? Que foi? Para que bolso que são essas casas? É muito mais barato que os hotéis, assim.
Por noite, claro que tem muita variação de temporada em Cuba, né? Mas elas costumam sair a partir de $200, $270, essas casas que eu estou mostrando. Então é um bom preço, já com café. Os A hotéis, por diária? exemplo, a diária. Os hotéis, por exemplo, vão custar o Kempinski de Havana, ele começa uns $500, só para vocês terem uma noção. Então é um bom custo-benefício também, né? É sempre mais barato. Claro, não tem spa, né? Obviamente, mas são opções excelentes. Ó, essa Passeio 206 também está em Novo Vedado, é Small Luxury Hotels of the World. Então, uma boa casa também. Não é a melhor de Havana é essa Loma de Ángel, assim, a melhor que eu digo, não que... Porque casa é difícil você comparar, né? Porque também a questão do gosto pessoal de decoração. Mas a Loma de Ángel é muito interessante porque ela está em Habana Vieja, mas ela só tem 2 quartos. 2 quartos, cada um com seu toalete. Sempre tem o staff, é um hotel mesmo, tá, gente? Casas particulares, eles não podem se chamar de hotel, porque se fosse um hotel, o governo cubano teria que estar dentro da administração. Então, se eles tiram o hotel do nome, sai essa obrigatoriedade, tá? E é um negócio totalmente legalizado, porque o governo cubano permite que essas casas existam. E é um negócio privado que começou na década de 90. Essa outra opção que eu falei, que é uma opção muito legal para vocês chegarem no Caribe, né? Que é vocês locarem esse barco, esse catamarã lindíssimo. A gente tem mais fotos deles também. Eu vou mandar também para a Casa Mundi, para aqueles que quiserem fazer divulgação, mandarem para vocês, tem fotos internas. Não é preciso também você fretar o barco inteiro, que cabem até 14 pessoas. Vocês podem dividir o barco com outras pessoas também. Sai do Porto de Cienfuegos, então aquela cidade francesa, né, mais ou menos 2 horas de Havana, e vai para diversos caios, são 8 dias o itinerário, tá? Então é uma outra opção, muito legal, é um barco novo, é um barco de 2017. E a Caribbean Tours, meu cliente, tem também bikes elétricas, a Fernanda que está aqui, que foi comigo para Cuba, ela, né, passeou de bike elétrica, tem foto dela, ela amou, todo mundo ama, né, passear de bike elétrica da Caribbean Tours lá. E dá para fazer um passeio como nós fizemos, saindo do escritório da Caribbean Tours de Novo Vedado, passeando por alguns pontos ali que o guia vai junto, né, óbvio, o guia da bike da Caribbean Tours, e chegando no Hotel Nacional, porque o Hotel Nacional é o único hotel de Cuba que é 100% do governo, né, que era o QG da máfia, inclusive, durante a pré-revolução. E, então, ainda se for um chefe de Estado, a Cuba é no nacional que ele vai ficar, porque é aquele ícone do orgulho cubano, né, da Revolução, e muito histórico também. Mas o Hotel Nacional, claro, a gente não recomenda para clientes que não são chefes de Estado, porque, obviamente, eles só reformam e investem na presidencial, não nas outras categorias que estão bem deterioradas, tá bom? Mas vale super a pena com e-bike você chegar no Nacional, tomar um drink, um coquetel e sair de lá depois, um mojito, ver uma banda, ver esse hotel que é muito bonito, a parte pública dele é muito bonita e onde ele está também, porque você está de frente para o Malecón, Avenida Beira-Mar, onde tudo acontece, pescaria, prostituição também, acontecia mais no passado, mas ainda é um produto que se vende, infelizmente, em Cuba, tá? Também dá para fazer um passeio mais longo de e-bike, né? Lembrando que as e-bikes são elétricas, vocês não fazem esforço absolutamente nenhum e ainda vai o guia junto. Se for um grupinho, se alguém não souber andar de bicicleta, que obviamente é um requisito, não tem problema, não preciso, pode ir o carro acompanhando também. Mas para quem gostar, vai, não tem esforço nenhum, é muito legal, porque você vê Cuba, né? Principalmente Havana, com o casario belo, mas muito deteriorado. E você passa com uma e-bike por ali, é um contraste muito interessante, as pessoas olham, mexem, não com inveja, eles têm um olhar mais curioso. Então dá para fazer também um passeio de 13 dias para mais aventureiros, mas de novo, com e-bike, vocês se movem sem nenhum tipo de problema, é uma saidinha regular, e aí você explora meio que boa parte da ilha de e-bike. E também dá para fazer um tour maior, um full day de e-bike, indo até para Corrimar, que é a zona dos pescadores. Então, aí você faz um passeio de dia inteiro em Havana. Então, são opções possíveis. Vamos falar de umas experiências legais também. Além das casas,
Olha que bacana, a gente pode fazer muitas atividades com os artistas são super abertos, porque, claro, eles ganham dinheiro com turismo, praticamente, né, eles vendem para o turista, o cubano não vai ter dinheiro para comprar arte, né, não vai investir os $30 deles, aproximadamente, né, que ele recebe em pesos cubanos, em arte. Então, eles são super abertos, a gente já tem alguns programas desenvolvidos que são muito legais, a Fernanda também veio para esses 2 lugares que estão aqui na tela. Esse é o Ariane Úrsula, aqui é uma galeria que chama Galeria Úrsula, que a gente pode fechar para um jantar privado, conversa com os artistas e acontece algumas intervenções também. Então, é legal ir à noite lá, a gente deixa tudo pré-reservadinho. Esse artista do meio é o Eduardo Guerra, que é um serigrafista, né, e ele tem uma técnica dele, enfim, que ele faz a serigrafia, depois ele completa com pintura à mão mesmo e vende. E essa é a casa dele. Então, é legal que você conversa com ele sobre a Revolução, sobre o que foi a Revolução, né, antes e depois, e como é ser um artista em Cuba. Tem um programa também que chama Muévete por la Isla, né, que a gente pode se movimentar não só de carro clássico, mas também de cocotáxi, que são os tuk-tuks, e Harley Davidson. A gente tem um programa legal de Harley, as Harleys não são nossas, elas são de um filho do Che Guevara, tá, que ele tem essa empresa. São motos novas, a mais antiga, é até covardia dizer, é de 2017, super nova, né? E vocês fazem também um passeio bem completo por Cuba, similar ao roteiro que eu falei para vocês, né? Que é Havana, Cienfuegos, Trinidad e outros pontos vocês têm aí. Então, aí estão todas as Harleys posicionadas nessa foto, essa foto é real, de lá. E se você vai para alguns pontos de Cuba, parece outro mundo, né? A ilha tem uma grande diversidade ecológica, é muito interessante. Há um programa também que o pessoal curte bastante, é essa conversa com o Julio. O Julio é um cara super divertido, ele conheceu o Obama, inclusive, ele conta as peripécias dele nos Estados Unidos, por que ele parou de trabalhar para o governo para se tornar um proprietário de uma empresa privada. Então, ele é especialista em restauração de Chevrolet. Então, não é só para quem gosta de carro antigo. Conversar com o Julio é muito legal, justamente para você entender como é ser um empresário privado num regime fechado ainda, né? E se abriu muito pouquinho. Havana Queens, Behind the Stage, então você dança com os artistas. Tem, por exemplo, um lugar que chama Tropicana, que desde novo do Poderoso Chefão, né? Desde da pré-revolução, um lugar de prostituição, danças, e ainda existe esse lugar, tá? A gente vende, se o cliente quiser, mas é bem turístico, é bem para gringo, né, como eles falam lá. Então, a gente prefere vender o programa Havana Queens Behind Stage, que você vai dançar com artistas que estão ensaiando numa manhã em Havana, tá? Quem quiser dançar, dança, quem não quiser, é só ver a apresentação também. É possível também, claro, fazer cooking class, né, para vocês aprenderem a fazer pratos típicos, tudo isso a gente tem, os mojitos também, né, aí fotos da gente com a Havana Queens. E os paladares, não sei se vocês já ouviram falar, mas paladar também começaram na década de 90 com a relativa abertura da ilha, que são os paladares, são os restaurantes privados. Então, são restaurantes bem pequenos, precisa reservar, porque se não tiver reserva, principalmente na baixa temporada, eles não abrem, porque é difícil achar ingredientes de qualidade em Cuba, né, por essa questão toda do embargo, etc., são caros, então eles não vão desperdiçar, né, mas esses são alguns paladares muito bons, né, o paladar La Guarida, que a gente está sentado aí na escada, também tem uma foto dele aí central, aqui, ó, por dentro. Então, aqui você, esse paladar, sem dúvida, é o mais famoso de toda a ilha de Cuba. Não é a melhor comida, é boa comida, tá? É de padrão internacional, boa, com alguns pratos cubanos, mas não é a melhor comida, tem outros paladares com comidas mais melhores, mas é claro, aqui é muito bonito onde ele está, esses halls, essas escadas são muito icônicos, são sem dúvida o lugar mais fotografado de Havana, são essas escadarias do Paladar La Guarida. Porque não há quem não vá lá que não entre aí, ainda que não almoce, não jante, mas que não vá na escada para tirar uma foto. Vários famosos têm fotos aí, vocês podem procurar. E aqui também foi rodado um filme muito importante, foi Fresa e Chocolate, né? Morango e Chocolate, da década de 90, que concorreu a melhor filme estrangeiro no Oscar. Já já a gente fala desse filme mais para o final.
Paladar San Cristóbal, aqui foi o Obama, a comida muito boa, tá? É tipo petiscos, assim, mas vários pratos que o cliente, né, vocês vão comendo aí compartilhado, claro, com o pessoal da sua mesa. E o Obama foi aí. Eu gosto muito do Paladar Grades, aqui tem uma fotinho dele, já passou foto dele também anteriormente, mas esse chefe do centro é o Raulito, e ele só usa ingredientes do local, da zona, uma cozinha muito criativa, muito boa a comida dele, de excelente qualidade. Então, tem sim como comer muito bem Cuba, como vocês puderam ver. Nós temos também tours regulares, para quem não conseguir, né, não quiser, enfim, viajar sozinho, não preferir os tours regulares, a gente tem, e com guias que falam espanhol, tá bom? Só para completar a questão da descrição, que eu falei do Obama e como é o Trump agora. Com o Trump está tudo pior, né, para a ilha. Por isso que a ilha agora tá com problemas, com a pandemia piorou ainda mais. Porque o embargo, obviamente, ficou mais duro. Tem 11 aeroportos na ilha de Cuba. Hoje, as companhias americanas, American, United, Delta, só podem voar para Havana. O Trump mudou isso há pouco tempo. Então, somente 3 países são contra o embargo, porque, como eu expliquei, o embargo não pune só as empresas americanas, ela pune todo mundo que tenta fazer comércio com Cuba, né? É uma questão de saúde também, a gente viu nessa questão da pandemia, que Cuba já não tem mortes há 9, 10 dias, tá, gente? Então, em breve, a ilha deve começar a estruturar a sua reabertura. Mas só 3 países são contra na ONU e, claro, o Brasil está entre eles, lamentavelmente. Brasil, Israel e Estados Unidos, né? Está lá votando contra a queda do embargo. Todos os demais 100 e poucos países são contra o embargo. Gente, vou falar um pouquinho de dicas para terminar. Eu amo esse livro que está aí, tá aqui. O Homem que Amava os Cachorros. Gente, quem estava ontem na palestra do Gabriel, fala-se do Trotsky aqui. Aqui vamos descobrir, ele até fala, o Gabriel mencionou sobre o assassinato do Trotsky brevemente. Então, a gente tem 4 narradores, eu não estou dando spoiler, porque tá isso na capa do livro praticamente, né, você já fica sabendo. Mas são 4 narradores, e um dos narradores, 2 na verdade, você descobre que também está lá. 2 narradores estão em Cuba, e um deles está na década de 90. Muito da arte de Cuba vai passar por esses anos duros da década de 90. Assim como os ex-países da União Soviética, muito dos filmes que eles produzem e obras literárias, elas relatam o que foi a dureza da década de 90 com o desmembramento da União Soviética. Então, de momentos trágicos sai muita beleza, né, através da arte. Recomendo que vocês vejam também Cuba e o Cameraman, que é um cameraman americano, que durante 40 anos vai a Cuba. Ele, inclusive, fala com o Fidel diversas vezes. É uma série que está no Netflix, está muito legal. Ele visita as mesmas famílias, então você vê se houve evolução, se não houve evolução. Eu acho que é muito, muito tocante em alguns momentos, a série, muito alegre em outros, é bacana de assistir. Sobre o Che Guevara tem muita coisa. Eu prefiro os documentários, mas esse é um filme que é bem enviesado pro lado bom do Che Guevara, não pro lado ruim, que a gente sabe que existiu também. Mas aí só uma sementinha para vocês assistirem. 4 Estações em Havana é uma série Netflix inspirada também no mesmo autor do Leonardo Padura, né, que é um dos principais autores cubanos, que fez O Homem que Amava os Cachorros, que foi o livro que eu falei. Ele escreve vários romances, e essa 4 Estações em Havana é uma série do Netflix inspirada nos romances do Padura. Já veio várias vezes ao Brasil também. O Tradutor é um filme que eu assisti há pouco tempo e eu adorei, gente. O Rodrigo Santoro está muito bem, falando espanhol como os cubanos, assim, um sotaque praticamente perfeito, que eu não consigo fazer. Perfeito, muito boa. Só pelo espanhol dele já vale a pena. Assim, pela imitação do sotaque, né, cubano. E falando russo, gente, só por isso já vale a pena, né? Fala das crianças de Chernobyl que foram a Cuba serem tratadas, e ele é um professor de literatura russa que, na noite para o dia, o governo manda traduzir o que essas crianças estão falando no hospital.
É um filme meio triste, mas não muito deprê, não. Porque eu sei que é um momento que a gente não tá podendo ficar muito deprê. A gente tá com muita preocupação na cabeça, né? Mas não é muito, é viável de vocês assistirem nessa quarentena. E, de novo, passa pela década de 90, vocês vão ver a queda do Muro de Berlim, né? Então, vale a pena. Morango e Chocolate, que eu falei que mencionei ele lá atrás e disse que chegaria nele, né, nesse momento. Foi gravado dentro do Paladar Laguarida. Filme mais antigo, esse filme eu não vi, mas eu sei a história, é um casal homossexual, ele chama Morango e Chocolate porque ele se conhece na sorveteria Coppelia, que é até hoje uma das maiores sorveterias do mundo e está em Havana, mantém assim um estilo moderno, anos 60, 70, né? Não é mais moderno, mas naquele momento tinha a pretensão de ser, que é um projeto que o Fidel inspirou, enfim, os arquitetos na época. Tem umas filas imensas para tomar sorvete lá, né? É bem barato, tem turista também. O sorvete não tem a mesma qualidade que tinha no passado, mas chama Morango e Chocolate por causa que eles se conhecem na fila dessa sorveteria. E, de novo, se passa, obviamente, vai retratar a dureza da queda do Muro de Berlim, né? E concorreu ao Oscar de filme estrangeiro. Aqui nós estamos numa foto em frente ao Hotel Nacional, com as bikes elétricas. Como eu falei que a gente, num passeio convencional, a gente geralmente coloca as bikes e a gente chega lá e tira foto, enfim. De novo, o meu QR Code. E eu abro para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Carol, muito obrigado pela tua fala. Eu acho que deu uma visão geral assim do que é ser, principalmente do que é ser turista em Cuba, né? Porque se hoje a gente vai, é um dos poucos países do mundo que ainda é muito difícil a gente conseguir penetrar de uma forma mais efetiva no cotidiano das pessoas, né? Então, apesar de vocês poderem oferecer algumas experiências de contato, eu imagino que seja sempre um contato sob vigilância, né? Então, por exemplo, os guias, eu já fui para Cuba algumas vezes, e nos 2 últimos grupos eu fiz sempre com a mesma guia, então ela já ganhou confiança comigo, e ela começa sim. a falar mais coisas, até de histórias, assim, porque realmente, os guias, eles são do governo, todos. A Mercedes, a Fê escreveu. Então, a gente já tem mais confiança, ela fala algumas coisas, assim, que a gente também não sabe se é verdade ou não, porque tem lendas, né, que ficam no imaginário, principalmente do ponto de vista da história. Mas o guia, geralmente, por exemplo, na casa do Eduardo Guerra, eles falaram um pouquinho mais, o Eduardo, que é cubano, né, como vocês viram, que é o artista lá que faz a serigrafia, ele falou um pouquinho mais de como era proibido o cubano ter dólar se fosse pegar preso. Eles se abriram um pouquinho mais, deram a opinião deles, assim, discretamente em relação ao regime, porque é um regime sobre vigilância, Tiago, mas não é como nos outros lugares. É um regime, por exemplo, drogas, né? Maconha. É proibido, a pessoa é presa sim, só que fica 2, 3 dias e solta, entendeu? É muito mais tranquilo. Cocaína não, isso assim, eles vão tomar com mais rigor. O cubano ele é contra essas regras muito rígidas, obviamente. Ninguém nunca é a favor, né? A gente se irrita com isso, né? Que aconteceu lá no início da Revolução Soviética ontem, né? Teve uma revolta por causa disso. Então as pessoas se irritam. Mas eles já aprenderam a conviver com isso e saber dar os seus pulos. Por exemplo, Netflix. Eles não têm acesso lá. Leonardo Padura, quando veio aqui para o Brasil, numa entrevista que ele deu no Canal Cultura, ele fala, eu nunca assisti minhas séries que eu coloquei, né, 4 Estações de Havana, eu nunca assisti no Netflix, né, porque lá ele não tem acesso, é muito curioso. Só que, claro, as pessoas conseguem acesso se elas quiserem, porque o cubano que viaja, ou o estrangeiro que viaja, eles trazem pendrives, cobram um cookie, equivalente a um cookie, tem tudo no Netflix aí no pendrive, né? Então, eles já se acostumaram, é como se o regime comunista já estivesse dentro deles há tanto tempo que eles já se habituaram a ele. Então, até para dar opinião, eles dão. Se você estiver num lugar que só tem você e uma pessoa, né, não estiver sendo filmado, eles falam também, sim. Uhum. Bom, nós temos muitas perguntas, Oba! Então vamos começar. Vou lá dar uma olhadinha, não vou voltar lá. A Karine perguntou sobre comida tradicional cubana, o que se come em Cuba tradicionalmente, pensando mais na comida do dia a dia. Sim, comida muito parecida com a nossa,
Eles comem feijão preto, né? Arroz, carne de porco, peixe, lagosta. Obviamente, lagosta para o cubano convencional é mais difícil de conseguir, mas algum peixe sim. Banana, enfim, frutas. É muito parecida com a comida brasileira. Tem alguns pratos típicos, mais pratos simples, à base de milho. Então, assim, a culinária é boa. Quando a gente vai nos paladares, geralmente eles mesclam. Aí sim eles conseguem servir lagosta. Também tem carne vermelha, frango. Então, quando está comida, o brasileiro gosta, porque é bem parecida com a nossa, e ainda eles conseguem colocar lagosta, principalmente nos paladares. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui sobre hospedagem em casas menos luxuosas, né? Tu falaste sobre essas casas que são destinadas a um público de mais alto padrão, tudo, mas como funciona? Eu sei que há casas mais populares, assim, de hospedagem, né? Sim, o governo permite. Por exemplo, se eu for uma cubana, estou lá em Cuba, tenho um quarto livre na minha casa, porque quando aconteceu a Revolução, todos os cubanos perderam sua propriedade privada também, né? E eles recompraram em suaves prestações com praticamente sem juros mesmo, né? Porque, né? Mas eles tiveram que recomprar suas casas. Então, tem cubanos que têm casas grandes, assim, e eles conseguem ter 1 ou 2 quartos livres para locação. Mas, assim, e é legal, para um público, de repente, que quer esse tipo de atividade. Por exemplo, Fábio Porchat, quando ele foi, ele ficou numa dessas casas. Só que quando a gente, como DMC, bastante responsável, né, a Caribbean Tours lá, a gente não comercializa. Por quê? Porque o cubano passa por dificuldades mesmo, principalmente de consumismo. Ele não tem um iPhone, né, ele não tem uma roupa da moda. Então, o que acontece nessas casas, algumas vezes, não todas, é que o cubano vai esvaziar a geladeira, vai fazer um super teatro, e a pessoa, ainda mais brasileiro, que a gente é coração mega mole, a gente se acha esperto, mas não é, vai deixar a carteira, vai deixar a mala, né? Então, é muito arriscado para a gente comercializar, porque a chance disso acontecer é relativamente grande, e aí depois a gente não vai poder ir lá e tomar isso do cubano, porque foi dado de bom grado. E às vezes a pessoa passa por esses golpes e só descobre depois. Ela volta para o Brasil, sabe, alguém conta uma coisa, então a gente prefere evitar. Mas existe a possibilidade. Eu também, se fosse vocês, não venderia. Uhum. Assim, a gente teve uma experiência de fazer fazer uma pesquisa para levar um grupo a Cuba, e a gente viu que assim, o problema hoteleiro existe, tá? Então a gente fica restrito, porque não é pensando em oferecer o luxo para o cliente, mas sim nós pensamos em oferecer um pacote de benefícios, entre eles a segurança, né? A questão da segurança, da higiene, da limpeza, etc, etc. Vamos ver aqui, temos mais perguntas. Tirza, tu tem alguma pergunta? Tem aqui uma do Glauco, se é possível entrar com carro em Cuba com ferry boat partindo do México ou de outra ilha próxima? Não existe essa possibilidade. Você só entra em Cuba... Bom, tem os cruzeiros, né? Só que os cruzeiros... O que aconteceu com os cruzeiros? Antes da pandemia, bem antes, o Trump, de novo, falou, cruzeiros que pararem em Cuba não vão poder vir para o Porto de Miami. Consequentemente, todo mundo parou de ir, da noite para o dia, também. Então, os cruzeiros que, claro, com o Obama começaram a chegar massivamente, e o turismo, com aquela quantidade imensa de americanos chegando, a ilha perdeu um pouco a autenticidade também durante o governo Obama, e com o Trump acabou retomando, foi algo positivo para a gente, né, que quer ver aquela Cuba autêntica, mas hoje, antes da pandemia começar, algumas companhias europeias estavam enfrentando o Trump indo, mas estavam começando, e agora, obviamente, todas pararam. Então, a gente tem que observar como vai ficar, mas de catamarã chegar, não dá, é muito distante, não tem essa possibilidade, não existe estrutura. Os barcos que existem em Cuba têm que fazer uma rota meio específica, não pode ficar indo, não pode vir um barco. Eu já tive solicitação de um cliente que é uma família de 14, 15 pessoas, e não cabia nesse barco que eu mostrei, por uma pessoa, né? E aí o cara tinha muito dinheiro, ele queria trazer um barco da República Dominicana, não é possível. Tá? Cuba não deixa. Uhum. E temos o visto de turismo, quanto tempo de permanência? Isso aí é tranquilo, 90 dias, padrão, assim.
Temos uma outra pergunta que surgiu lá no início, da Sandra Mara Pires. Curiosidade minha, 2 pontos. Como estão os protestos pretos lá? Tu tens alguma notícia assim, de Cuba desde que eclodiu essa insurreição nos Estados Unidos por conta de... Olha, não falaram nada, não está tendo nada. O que teve ontem, não sei se vocês viram nas redes sociais, os médicos cubanos que estavam na Itália voltaram para Cuba, porque Cuba, o principal produto de exportação dentro do PIB deles é a exportação de serviços médicos. Isso é o que eles vivem, não é o tabaco, não é o açúcar, é a exportação de serviços médicos. Então, esse projeto Médicos Cubanos, que está no mundo inteiro, é muito importante para eles, eles voltaram ontem. Antes da ilha, antes do governo instalar o lockdown, todo cubano já estava em casa, né? Ele já antes de ser obrigatório, você via já fotos, 0 pessoas na rua. Então, eu não acredito que eles estejam fazendo protesto, não. Tá. Pelo menos eu não vi nada, assim. Eu só vi, como eu estava falando contigo lá no início, né? Tem uma amiga de rede social, assim, que nos visitou lá na Casa Mundi, a Teresa Cárdenas, né? Eu vi algumas postagens dela a respeito dos protestos contra o racismo, né, em Facebook, mas não vi nada de protesto de rua, né? Então, e ela é uma pessoa... Não, o pessoal sem dúvida está escrevendo, eles têm algum acesso à internet, porque hoje também não é como era no passado, né? Mas não acredito. Assim, Cuba é legal que você vê o negro realmente uma posição muito similar ao do branco, né? Isso sim é muito legal de se ver lá. E pergunta do Ricardo Sertório, quais são as possibilidades de mergulho em Cuba? Então, tem bastante, gente. Caio Largo é muito legal para mergulho, que eu falei que de voo é complicado, porque cancela, mas dá para chegar de barco. Ou se o cliente quiser arriscar o voo, a gente faz também. Mas sempre o cliente estando 100% ciente que a chance de cancelamento é bem alta. Mas Caio Largo é um dos principais pontos lá no Caribe. Você mergulha com tubarão, inclusive. Como lá é ecologicamente equilibrado, ele não ataca você. E dá para você também ficar dentro de um barco mais rústico. Eu não me arrisco, não. Não, eu já tive amigos que vão, assim, que fazem viagem de mergulho. Amigos. Continuam, voltaram, hein? Voltaram inteiro. Vi, assim. Eles falam que é um dos melhores lugares, são pessoas que mergulham, viajam só, viagens bacanas, até um que é dono de uma charutaria em São Paulo, na Avenida Europa, e ele falou que é o melhor lugar do mundo. Eu tenho um casal de amigos que conheceu Cuba e passou uns dias em Caio Largo e diz que simplesmente é um lugar indescritível. É paraíso, é lindo. O problema é a logística, mas dá para vender se o cliente for bem ciente do cancelamento, né, que pode ocorrer. E a pergunta que não quer calar, qual é a tua expectativa de retorno do turismo? Então, meu cliente, vira e mexe, a gente conversa, né, sobre a República Dominicana já está ensaiando uma reabertura em julho, né, que eles também fazem atividades na República Dominicana, mas ainda não tem data. Então, a expectativa que eles assim, a Caribe Tour é super bem posicionada lá, está sempre em contato com o governo. A expectativa mais real hoje é setembro. Embora não esteja casos da doença, a Cuba, assim, como tem muito médico, né, per capita, maior no mundo, como eu falei, eles mandavam médicos na casa das pessoas antes de qualquer pessoa ficar doente, sabe, para medir temperatura, pressão, testar tudo bem com os velhinhos. Então, eles foram bem, até porque eles não têm respirador, quase. Eles têm para o pessoal ficou doente, né, normal ali, mas eles não têm. E ainda, comprado em barco, como vai chegar respirador em Cuba? É complicado, então eles têm que tomar cuidado mesmo. Seguro viagem, é obrigatório viajar com seguro viagem para Cuba, tá, gente, assim, porque a medicina cubana é gratuita para o cubano, não para o estrangeiro, embora nunca me pediram, tá, a comprovação de seguro viagem, eu sempre viajo mas nunca me pediram, então, eu tenho certeza que se alguém ficar doente sem seguro viagem, eles atendem também, mas é importante ir. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem quiser abrir o microfone para fazer... dos filmes, né, que ela disse que caiu a conexão dela. 4 Estações da Havana, do Padura, que é Netflix. Cuba e o Cameraman, também Netflix. O Tradutor, que está lá no... Quem assina o Telecine tem acesso gratuito no Telecine Play. E o Morango e Chocolate você acha na internet, assim, tipo, no YouTube, você acha algumas versões dele também, né, umas pessoas que publicam, porque já é um filme antigo. Bom, pessoal,
Então, se não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer a Carol, da Do Network, por esse encontro, por essa matinê que tivemos hoje, né? E eu sou muito curioso por conhecer Cuba, assim, realmente está nos meus planos, e eu tenho certeza que logo, logo, quando a gente voltar à nova normalidade, nós vamos planejar mais atividades sobre Cuba na programação da Casa Mundi e também, quem sabe, né, planejar uma viagem para a ilha, porque realmente eu acho que não é só um destino turístico interessante, mas é uma forma da gente entender o outro lado. É uma forma da gente entender outras perspectivas, né, perceber como é viver, mesmo a gente vivendo num país onde nós temos um nível de uma desigualdade social muito grande, mas como é viver num lugar onde existe não a desigualdade social, mas índices de pobreza alarmantes sob o ponto de vista de acesso a bens materiais, né, que hoje são tão fundamentais assim na vida do homem ocidental, mas como é viver nesse outro lado da moeda, né, sob uma nova perspectiva. E eu tenho certeza que é uma experiência muito, muito bacana, muito gratificante, como experiência de viagem, né? Eu acho que é legal também, uma das coisas que eu mais achei bacana, que mesmo o cubano, quando ele tem muito pouco, ele divide o que ele tem. Então, o povo cubano é excepcional mesmo, né? E eu trabalho com turismo já há muitos anos e eu vejo às vezes que o cliente ou o agente de viagens eles têm preconceito com o destino. Eu acho que é importante a gente não ter esse preconceito. Porque eu já fiz viagem para clientes que eu vejo histórico, né? Que o agente encaminha, tal, tá lá escrito, eu quero que meu neto vá para ver que esses comunistas são terríveis, né? E tudo bem, a pessoa quer ir para isso, vamos ver né, se vai ser essa visão. Eu acho que quando você vai com uma ideia, ou você é contra ou a favor, você vai voltar provavelmente com a mesma dúvida, porque a ilha não vai te esclarecer essa dúvida, porque não tem um lado só, nada tem um lado só, né? Mas para a gente, como principalmente vocês e outros agentes que eu sei que estão aqui, vender o destino, ainda que vocês sejam contra, não é por isso, vendam o destino. As pessoas não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com, né, com isso, e elas dependem desse dinheiro para sobreviver, principalmente quem trabalha com turismo, porque gorjeta é muito importante para a ilha, tá? Uhum. Nós tivemos a experiência de uma viagem ao Irã no ano passado, né? Então, hoje o Irã é um dos países mais questionáveis quando a gente pensa em fazer turismo. No entanto, foi uma viagem fantástica. A gente encontrou um destino maravilhoso, pessoas maravilhosas, serviços muito bons, um clima de paz que é muito importante para o decorrer da viagem, empatia em todos os lugares. Então, como é importante, né, a gente viajar para qualquer destino e viajar de coração aberto, né, sem dúvida, poder ir colhendo e aprendendo ao longo desse período. Então, pessoal, muito obrigado. Carol, muitíssimo obrigado por esse encontro. Obrigada. E vamos ver se uma hora dessas a gente se encontra em outro lugar do mundo. Com certeza, gente. Obrigada, Thiago, obrigada, Tirsa também, Fernanda, que ajudaram na organização, e até a próxima. Até a próxima. Um beijão. Um beijo, tchau. Beijo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Então, encontro vocês na próxima semana na programação da Casa Mundi, porque hoje à noite não temos nada, né, Tirsa? Não, hoje não. Hoje à noite não temos amanhã. nada. Aproveitem o feriado, descansem, aproveitem para ficar em casa, tá? Aproveitem o dia 12, dia dos namorados. Quem não tem namorado ainda, corre, que até dia 12 deve dar tempo. Tá? Com a quarentena não dá. Pois é, tem esse agravante, né, Leonor? Bom, não dá nem para procurar. Mas eu acho que dia 12 não é só o dia de comemorar o Dia dos Namorados, mas é um dia, né, dedicado ao amor e então celebre dessa maneira. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima na programação da Casa Mundi. Um beijão.